Vamos tirar o elefante da sala. Sim, o visual é uma monstruosidade. Touch me, it's so easy to leave me. Mas isso significa que Cats é o pior filme da década? Não. Bem, deixa eu ver. Uma crítica muito comum que se faz ao filme é que o roteiro é fraco, não tem conflito nenhum. E isso é verdade, até porque o musical inteiro é baseado em um livro de poemas infantis do T.S. Eliot. E os poemas são musicados, ou seja, o único conteúdo do livro está nas letras das músicas, não na história em si, o que acaba fazendo com que reste muito pouca coisa para a história e também deixe uns refrões bem estranhos como Skimbo Shank ou Mungo Jerry e Rumple Teaser. E para um filme, essa falta de conflito, essa falta de uma narrativa realmente mais desenvolvida é um problema. Até porque o cinema é uma arte narrativa. São histórias que se traduzem tanto no roteiro quanto na forma. A cinematografia, a fotografia, a paleta de cores, a direção de arte, as atuações. Mas isso não é um problema para um espetáculo de dança. Principalmente um espetáculo de balé clássico. Alguns dos repertórios clássicos mais conhecidos não têm uma narrativa muito bem desenvolvida. Bela Adormecida, Copélia, A Sagração da Primavera, nada mais são do que grandes pretextos para uma experiência sensorial de dança, música e técnica. O Quebra-Nozes, então, chega ao extremo de fazer literalmente metade do repertório um divertissement. Divertissement são espetáculos que não têm história nenhuma. Cada coreografia é completamente independente da outra. Se você tentar encontrar um aspecto mais profundo ou mais filosófico em alguma dessas obras, você provavelmente não vai conseguir. Ou pelo menos você não vai conseguir encontrar um significado que seja possível expressar em palavras. Porque, ao final, o objetivo não é racional. É simplesmente sensorial e de sentimento. E Cats sempre foi muito mais balé do que teatro, mesmo sendo um musical. Ou seja, você exigir de Cats uma história realmente bem desenvolvida é como você ir no teatro e reclamar que o único ângulo escolhido pela câmera é do palco italiano. Reforça a movimentação felina dos bailarinos que vocês acharam tão estranho e que, desculpa, é brilhante. É um estudo de corpo magnífico. Como também, se existe um gênero literário que mais se aproxima a isso que eu falei do ballet clássico, de ser uma experiência sensorial, é a poesia. Sonoridade, ritmo, métrica, dubiedades. Tudo isso se torna muito mais importante para a formação de um poema do que o significado das palavras em si. E é por isso que Rup Kaur é tão ruim. Veja quantas músicas você adora e mal sabe a letra. Você nunca parou realmente para pensar o que ele está falando. E nisso Cats acerta? Ser uma experiência sensorial, de música e dança? Sim, e acerta muito. As coreografias transparecem virtuosismo. Cada gato dança um estilo diferente, seja jazz, balé clássico, sapateado. E cada movimento é extremamente pensado para que a personalidade daquele gato se transmita na coreografia. E tudo é feito de uma forma extremamente orgânica e que não fica estranha essa transição de um estilo para o outro. A mesma coisa vale para as músicas. Apesar do Lloyd Webber não ser o maior compositor do mundo, nem de longe, as melodias são bem decentes. Apesar de serem bem simples, ser basicamente uma resposta de sobe, desce na maioria delas. Mas elas se adequam bem à métrica, às vezes quebrada, e os versos quase sempre brancos do T.S. Eliot, que teoricamente são muito mais difíceis de musicar do que versos com uma métrica mais certinha e com rima. E Memory, apesar de ser muito básica, ela consegue emocionar bastante, porque, de novo, mais importante inclusive do que a técnica é o jeito que se transmite isso, e a atuação da Jennifer Hudson é primorosa, eu chorei assistindo. Além da catarse da Jennifer Hudson, as outras atuações também são ótimas, e eu defenderei Francesca Hayward, porque, meu Deus, essa mulher fez um trabalho incrível. Ela conseguiu fazer a transição de uma atuação cheia de pantomimas,
que é típica do teatro e principalmente do ballet clássico, porque ela não fala nada durante todos os espetáculos. Ela tem que transmitir tudo em movimentos e expressões faciais. E ela conseguiu, nesse filme, transmitir tudo de uma forma muito mais sutil. Aqui, com a câmera aqui na frente. Meu Deus, cara. Como alguém tem coragem de falar que ela atuou mal? Então, com tudo isso, concluímos que o filme é maravilhoso? Não. Definitivamente não. Com ótimas coreografias, ótimas atuações, ótimas execuções de música, Cats, o filme, seria uma ótima montagem de musical. Agora, como filme, é no uso da câmera que o trem descarrilha. Adaptar Cats, na verdade, sempre foi uma tarefa ingrata, porque algumas soluções poderiam ter sido adotadas. A primeira delas, ir para um realismo completo, fazendo todos os gatos de CG, o que acabaria tendo como consequência a perda da maior força do filme, que são as coreografias, justamente. Outra solução seria fazer tudo como animação. E daí, enfim, você poderia fazer tanto como gatos 100%, que daí é a mesma coisa do CG, ou então como pessoas animadas, certo? E com aspectos de gato. Mas é aquela questão, seria Cats de verdade? Ou simplesmente pareceria uma fantasia fora de época? Porque, afinal de contas, não teria o impacto de um corpo humano fazendo aquelas movimentações. E a terceira solução seria simplesmente figurino, maquiagem, tudo como o teatro, certinho. Assim correria o risco de parecer um filme redundante. Ué, se você vai fazer que nem o teatro, por que eu vou assistir o filme? Vou assistir direto o teatro. Veja quantas adaptações de Nelson Rodrigues, por exemplo, existem por aí. E a maioria são horríveis. Porque a transição de teatro para cinema é muito mais difícil do que parece. Se vocês querem um bom exemplo de quem fez essa boa transição, ainda no caso do Nelson Rodrigues, peguem o Beijo no Asfalto do Murilo Benício, de 2018, com o Lázaro Ramos no papel principal. Essa sim é uma boa adaptação. E eu não vou falar nada. Se quiserem eu até faço uma crítica. Mas assim, assistam e vocês vão ver por que é uma boa adaptação. Porque é bastante óbvio. A solução que eles encontraram é a que a gente viu. Mas isso não justifica ser um dos piores designs de produção que eu já vi na minha vida. O design do rosto é completamente bizarro, eu admito. Não me incomodou tanto, mas é bizarro. Se simplesmente tirassem o nariz e botassem um focinho de gato, talvez já tivesse bem melhor. E a mesma coisa vale para os figurinos, que não sabem se quer ser uma coisa, um corpo humano com pelo de gato, ou se quer ser um corpo de gato, e daí tem seios humanos, mas se fosse gato teria que ter 6 seios. Na direção de arte, os cenários são primorosos, são incríveis, são lindíssimos. Mas a fotografia, quando escolhe planos abertos, mostra a bizarrice da proporção, que parece que ninguém estava envolvido naquele filme jamais viu um gato na vida. E quando não escolhe planos abertos, a fotografia em geral é muito fechada, o que não te permite ver os cenários em volta e só reforça a estranheza porque tá aqui na tua cara. E vamos falar mais uma coisa. A escolha visual da escolha Jellicle é completamente bizarra. Não, assim, simplesmente ignora o aspecto sobrenatural do filme, porque eu não posso negar que virou um filme de cultista, né? Você escolhe alguém para ser sacrificado. E eu tava pensando isso durante o filme e achei completamente bizarro. Eu tava falando, não, mas a escolha de Jellicle não é pra alguém que vai morrer, pra ir pro paraíso, né? É tipo, é o último andar de um prédio. E tudo que o Tom Hooper acertou na direção de atores, como por exemplo a Francesca Hayward, que eu já falei, ele errou na direção da câmera. Claro, metade da culpa cai no diretor de fotografia, que deveria ter falado. Mas um musical deve ser filmado como um filme de ação, com planos longos, sem muitos cortes e abertos, para que você consiga ver todas as movimentações possíveis aqui. E no máximo um ou outro plano detalhe ou plano médio para criar impacto. Então, por exemplo, sei lá, num filme de ação seria quando alguém chuta a perna de alguém e essa perna quebra. Ou então, num filme musical, um pequeno foco nos pés para reforçar a velocidade. Afinal, não é para menos que tanto na dança quanto nas artes marciais, o que se faz em filmes são coreografias. Ou seja, as tomadas muito rápidas, com muitos cortes, essa montagem estranha, muito fechadas, e os ângulos que nem sempre ajudam, porque muitas vezes são ou
muito dobrados ou muito pra cima, acaba enfraquecendo a experiência sensorial que o filme deveria ser. Porque afinal de contas não tem história. Mas apesar de tudo, tirando o James Corden, que ainda me dá arrepios, eu não posso dizer que eu não gostei do filme. O próprio visual não chegou a me tirar do filme em nenhum momento. Pra você ver como a arte realmente é subjetiva. E eu adorei o Ian McKellen dando aquela cutucada nas grandes produtoras que só fazem filme em chroma key e não mais o olho no olho, como, enfim, se fazia anos atrás. Porque afinal de contas esse é o personagem dele, não é mesmo? O filme definitivamente tem problemas e não é uma obra-prima. A fotografia é um compêndio de erros e ninguém pode dizer que o roteiro realmente tem profundidade. Mas isso também se aplica a Transformers e muitos filmes da Marvel, que o roteiro nada mais é do que um grande pretexto pra cair na porrada. E às vezes com fotografias bem piores do Kid Cats. E ninguém nunca falou de colocar um desses blockbusters nos piores filmes do mundo, não é? E você? O que acha? Então é isso! Se você não assistiu Cats, vista Susan Sontag em você, vá assistir como se fosse uma experiência sensorial, completamente livre de preconceitos, e me fala, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se inscreve, comenta, compartilha, curte, aperta o sininho, mostra pros amigos, sem ser no Facebook. É isso, muito obrigado, até mais, você falou. O último vídeo foi analisando um poema. Eu falei tanto de poesia, né, como métrica e tal, e eu fiz uma análise exatamente assim de o Tigre, do William Blake. Vai lá assistir, tá da semana passada. Tchau, tchau, valeu, falou, até mais. Skimbo Shank the Rayleigh Cat!